Gente, mais uma vez, vou fazer aqui mais um vídeo. Dessa vez eu vou fazer aqui uma costelinha, né? Uma costelinha. Aqui, ó. Uma costelinha de boi. E vou fazer essa costelinha na panela de pressão, né? Eu vou cozinhar ele na panela de pressão. Entendeu? Então aqui a costelinha. Vou preparar ele. Aqui os ingredientes, né? Cebola, tomate, pimentão, chuchu, batatinha, cenoura e abóbora, né? Abóbora para dar um gosto bom. Eu vou ensinar você como fazer uma costelinha nordestina. Como se faz uma costelinha daquele jeito, entendeu? Essa daqui, essa carne boa. Essa aqui tá joia mesmo para preparar, entendeu? Eu vou começar aqui, eu vou cortar ele e logo eu volto a mostrar como se preparar uma costelinha na panela de pressão, beleza? Vamos lá. Bom, gente, tá aqui, né? Eu já lavei aqui a carne. O importante dessa carne tem gente que pega a carne e escalda, né? Eu não faço isso, eu não gosto de escaldar. Por quê? Porque se eu escaldar, ele vai me dar o gosto da carne todinho. Aí o importante é você tirar lavar, bem lavado, tá aqui, né? Lavar, entendeu? Bem lavadinho, tá aí. Para não sair o gosto da carne. Vamos lá, vamos preparar, né? A nossa costelinha. Primeiro eu vou colocar aqui né? A câmarazinha de cebola embaixo, né? Para dar gosto. E vou colocar aqui a costelinha. A minha panela é pequena, vou tentar fazer tudo de uma vez. Eu acho que não vai dar, mas vou tentar fazer. Entendeu? Tem a nossa costelinha, né? Ó. Aí vamos começar aqui a preparar os ingredientes. Beleza? Vou começar a colocar aqui o tempero a gosto. Você não pode faltar esse tempero a gosto. Ele é moído, tempero é moído. Ele é muito bom. Eu gosto de bastante tempero. Entendeu? Vou colocar aqui o alto quiló para dar um gosto melhor. Alto quiló. E vou colocar aqui as verduras, né? Colocar aqui o tomate. Tudo misturado, tudo misturado. Ele vai cozinhar tudo misturado. Tomate, né? E o resto da cebola. Batatinha. Cenoura, né? Tudo misturado. Chuchu. Pimentão. Entendeu? Pimentão. Isso também. Eu não sei se vai dar essa panela, mas eu vou tentar. Entendeu? Tentar fazer tudo aqui dentro. A abóbora eu vou cozinhar ela fora da panela e não vai dar. Eu vou cozinhar. Quando cozinhar e estiver pronto, eu vou passar por uma panela maior para você ver como vai ficar. Vamos botar o resto da coisa. Vamos lá. Aqui já tem o tempero, né? Eu vou colocar aqui o coentro. Entendeu? Coentro.
Gente, esse cheiro verde, esse coentro, né? Eu gosto de cortar ele, assim que eu compro ele, aí eu pico ele todinho, pico ele, coloco numa vasilha, deixo ele dentro da geladeira, ele fica desse jeito. Ele não fica ruim, fica verdinho assim, né? Aqui a gente chama de coentro. Eu não sei se vocês moram, ele chama cheiro verde, né? Aí fica assim. Aí você corta ele todinho, lava ele, corta ele todinho, né? Fica. Coloca na vasilha, bota na geladeira. Passa o tempo todo e não fica ruim. Eu vou preparar aqui o resto das coisas. Vocês verem como é que vai ficar a nossa costelinha. Gente, já coloquei aqui os ingredientes, né? Coloquei o quiló, o tempero, né? O cheiro verde, as verduras, né? Tudo junto, entendeu? Então, vou chacoalhar é o tempero pegar bem na carne. E não pode faltar, eu ia esquecendo, não pode faltar de jeito nenhum, é o alho, né? E tem 3 dentes de alho, né? Aqui, 3 dentes de alho, não pode faltar de jeito nenhum. É o principal na comida nordestina, é o alho e a cebola, não pode faltar. O sal, eu não vou colocar o sal normal, né? O sal comum, eu vou colocar esse sal aqui, esse tempero aqui. Eu gosto de colocar esse tempero aqui. Ele já vem com tudo dentro, esse sal, né? Ele dá um gosto bem gostoso. Aí eu vou colocar aqui, né? Para dar um gostinho gostoso, a gosto, né? A gosto. Esse é o sal que eu uso, esse aqui, entendeu? E para finalizar, né, o vinagre, eu gosto a minha comida bem temperada, eu gosto, né? Para você dar uma, né? Uma chacoalhada, é para pegar o tempero da carne. Vamos lá? Deixa eu lavar aqui a mão. Vou colocar aqui 500 ml de água, 500 ml de água. Pronto, aqui ele vai pro fogo, beleza? Vou tocar aqui e ele vai pro fogo. Quando estiver pronto, eu vou cozinhar a abóbora separado, né? Porque aqui não vai dar. Quando ele estiver pronto, aí eu vou passar para outra panela maior a finalizar a costelinha. E nessa costelinha eu vou fazer um caldinho de costelinha. Vai ficar da hora. Eu vou ensinar você como é que se faz o caldinho, beleza? Vamos botar no fogo agora. Quando estiver cozinhando, eu volto pra gente ver. Eu volto com ele para você ver, ok? Se tiver curtindo, aquele like e se inscrever no meu canal, viu? Se inscrever aí para fortalecer mais o meu canal. E eu poder tentar mostrar mais coisa nordestina, beleza? Vamos lá, vamos botar no fogo. Já tirei aqui na panela de pressão, né? Já coloquei na panela maior. Olha como tá a nossa costelinha. Olha o jeito dessa costelinha. Vou dar uma mexida aqui para vocês verem melhor. Olha como tá a nossa, entendeu? A nossa costelinha. Passou mais ou menos uma meia hora na panela de pressão, quando tem o pressão, né? Deixei passar pelo menos 5 minutos na pressão. Aí eu tirei e coloquei na panela maior. Olha como tá
A abóbora, já coloquei a abóbora já aí, tá vendo aí? Ó. Aí daqui eu vou deixar passar pelo menos 10 minutos, usando mais um pouco, e vou fazer o caldinho de costelinha, beleza? Show de bola, né? Pronto, gente, eu vou fazer aqui o caldinho, né? Aqui, ó. Eu já, né? A nossa costelinha tá aí. Show de bola, hein? E já tirei aqui, né? O caldinho. Pra gente fazer o nosso caldinho. Vamos fazer, vamos lá. Tem aqui o coisa pra gente fazer, beleza? Já passei no liquidificador, beleza? É fácil demais, é só passar no liquidificador e você vai ver como é que fica o nosso caldinho. Eu gosto desse jogo. Amigos, uma obrigação é vir fazer amor de novo. Se me mandar cabeça, eu vou voar na imaginação. É só passar no liquidificador, já fica show de bola esse caldinho. Vamos, gente, olha como ficou o nosso caldinho. Olha para esse caldinho. Oi, gente. Tá todo mundo aqui? Tá todo mundo aqui, não acredito. Show de bola, né, caldinho? Uma cervejinha. Vamos embora, viu? Se você gostou da costelinha, se você gostou da costelinha, dá aquele like, se inscreva no meu canal, Naldo Rodrigues Fera, se inscreva e comente, se você gostou, comenta aí, beleza? Compartilhe esse vídeo, vamos embora, valeu!